Apocalipse, capítulo 1. Quero, a partir de hoje, nós estaremos ministrando uma série de mensagens em cima do Apocalipse, já que é um livro que pouco é pregado. Primeiro que é um pouco difícil, né? Porém, nós precisamos entendermos a Bíblia na sua totalidade, né? E aí a gente estará fazendo uma série de ministrações a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, irmãos, o versículo de número 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém? Poder sentar-se. Como já mencionei, Apocalipse é um livro que fala da revelação das últimas coisas. Ou seja, é um livro escatológico, dentro da cronologia da teologia. Então, um livro escatológico, ou essa doutrina, essa matéria que é ensinada como escatologia, ela fala das coisas futuras. Então, eu vou tentar aqui ser um pouco sucinto, para que a gente possa ir compreendendo passo a passo. Serei também bem cauteloso aqui, bem pausadamente. Hoje não será uma ministração, aquela ministração pentecostal, né? A ministração do fogo. Hoje vai ser mais brando, para que a gente possa compreender. Hoje a gente vai estar ministrando naquele ritmo tradicional, né? Veja como que Deus é maravilhoso, né? Até no meio religioso, Deus tem pessoas de todas as classes para ministrar a palavra. Tem uns até que dormem quando vão para a igreja, né? Qual lugar bom para você sair? A igreja, porque quando eu chego lá eu durmo, que é uma beleza. Por que você dorme? Porque a ministração é tão calminha, entendeu? Eu já vi um líder ministrar, aí, e eu depois já ministrei nessa igreja. Eu passei 3 dias de consagração em uma casa de praia, mas só saí para ir à noite, fazer oração, tocar na água, os pés e voltar. Eu, minha esposa e mais um casal de obreiros. E eu fui ministrar nessa igreja, e foi um poder de Deus, foi uma maravilha, mas, no entanto, lá é um negócio bem calminho, e o pessoal veio me agradecer no final e tal. Mas, assim, o que eu quero mostrar com isso é que, veja o amor de Deus para com o ser humano, né? Então, ele tem essa classe de pessoas para alcançar aqueles bem calminhos. Aí ele tem aquela classe de pessoas para alcançar aqueles bem agitados, que gostam do fogo, do trovão, do relâmpago. Eu conheci uma igreja no Nordeste, irmãos, que aí eu peguei a carta da pessoa que estava chegando para se apresentar na igreja, e ele dizia assim, o nome da carta era, eu sou da igreja do relâmpago, do fogo, da tempestade, contra a tempestade. Olha, era uma coisa assim, que precisava de estudo científico, né? Mas Deus acata tudo isso, né? Por que isso? Para alcançar o ser humano na sua linguagem,
e ser salvo. Todos serem salvos em Cristo Jesus. Então, por isso que a gente não pode ficar criticando. Naquele lugar é desse jeito, daquele outro lugar é de outro jeito. Eu não gosto daquele lugar. Lá está sendo pregada a palavra de Deus. O reino de Deus está sendo anunciado. E é isso que nós temos que valorizarmos, irmãos. Aqui a gente tenta viver o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho que é o poder de Deus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e que Jesus também batiza com o Espírito Santo. Então a gente crê em tudo que Jesus pregou e ensinou, né? Então, se tiver que expulsar demônio, a gente expulsa demônio. Se tiver que fazer obra de macumbaria, a gente faz. Se tiver que falar em língua, a gente fala. E também, se a gente tiver que falar calminho, a gente fala, né? Aleluia. Então, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Está também sendo gravada essa mensagem para o YouTube. Depois você pode acompanhar lá. Então, Apocalipse significa revelação. Então, revelação de Jesus Cristo para a humanidade. Só que nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, ele tem um tempo chamado kairos. No grego, essa palavra, kairos, significa tempo. É o tempo de Deus. O tempo do ser humano é o tempo cronos. Então, é um tempo passageiro. O tempo de Deus, ele é eterno. Então, quando Deus fala de um dia, para Deus, tanto faz um dia como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia, isso fazendo uma analogia. E um ano como 1000, aliás, um dia como 1000 anos. Então, o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que tem uma coisa importante que o ser humano precisa entender. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, quando a palavra de Deus diz para a gente assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, por isso que quem serve a Deus, quem busca a Deus de fato e de verdade, ele não precisa correr atrás da bênção. Ele precisa submeter aos mandamentos do Senhor, é ser obediente à palavra de Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando nós servimos a Deus de fato e de verdade, nós somos presenteados por Deus. De que forma? Quando o homem se arrepende dos seus pecados, se converte, abandona o pecado, o sangue de Jesus Cristo passa sobre ele, é um ato espiritual e ele é purificado, é santificado, é lavado no sangue de Jesus Cristo e ele é presenteado. Como? Que presente ele recebe? Primeiro, tem os seus pecados apagados, cancelados, anulados. Segundo, ele passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura é aonde? Não é no corpo físico, é no espírito. Que a pessoa pode ter 90 anos e ela passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, e aí ela é presenteada com quem? Com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e passa a habitar dentro dela. Por isso que Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas Jesus não está aqui presente fisicamente, mas ele enviou quem? O Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo ele habita dentro de nós, significa o quê? Que Deus está dentro de nós. Então, quando Deus está dentro de nós, você pode vencer a depressão, você pode vencer o medo, você pode vencer o demônio, você pode vencer a dificuldade, a aflição, as circunstâncias da vida. Você pode vencer qualquer coisa. Então, por isso, e outra coisa, você não precisa acender vela de 7º dia, de 30 dias, você não precisa fazer promessa, você não precisa carregar uma cruz pendurada no pescoço, porque Jesus Cristo já levou sobre si toda a iniquidade, todo o pecado, toda a enfermidade na cruz do Calvário. Isaías 53, 4, depois você pode ler e conferir. Então, nós não precisamos pagar nada. Por quê?
Jesus já pagou o preço. A nossa salvação também não foi de graça. A nossa salvação teve um preço. Nós somos comprados por Deus. E esse preço foi o sangue de Jesus Cristo. Então é algo muito forte, é algo poderoso. Por isso que quando Satanás, a pessoa vai a algum lugar que serve a Satanás, serve aos demônios, o que é que Satanás pede? Sacrifício. A pessoa tem que cortar o corpo, dar o sangue para ele, tem que matar um bode, tem que matar uma galinha. Agora, dependendo da pessoa que seja esperta, ela pode pedir a galinha, o galo, o capão, o peru, mas ele dá só as pernas e o pescoço para o demônio e ele come o peito, come tudo. Tem gente esperta por aí fazendo esse trabalho. E minha sogra, inclusive, já foi enganada dessa forma. Quando ela descobriu, então ela disse, estou sendo enganada. Aí foi para a igreja, aceitou Jesus, está aí há mais de 30 anos servindo ao Senhor. Não é? Foi liberta. Então nós precisamos, irmãos, entendermos quão é importante o ser humano se voltar para Deus, para o seu Criador. Então Deus não pede sangue, não pede bode, não pede vela preta, vela amarela. Você vê que a pessoa para servir o demônio é tanta coisa que é exigido. Sim ou não? É muita coisa. E outra coisa, eu vi um chefe aí dessa área dizendo o seguinte, se você quer servir aqui a essa obra, a obra do diabo, você tem que ter dinheiro para pagar, para manter as coisas aqui, porque é caro, tudo é feito, é caro. Olha, está declarado aí nas redes sociais. Você imagina só, aí Jesus Cristo veio, por amor a nós, porque o homem foi separado de Deus, quando entrou o pecado, foi separado de Deus. Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Então, quando as pessoas dizem assim, Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Então, o pecado é abominação diante de Deus. E quando estamos falando de pecado, estamos falando de uma série de coisas que o homem faz para desagradar a Deus, né? Prostituição, adultério, mentira, roubo. E não é só isso, até aquelas pessoas que sentam para comer e elas comem mais do que os olhos, né? Ou seja, ela come pelos olhos. Então, o glutão também entra na lista do pecado. E aí, o que acontece? Vai perder de entrar no reino de Deus. Então, o homem está separado de Deus. A humanidade está separada de Deus. Crendo ou não, aceitando ou não. Mas aí vem o amor de Deus. Diz, olha, eu criei você, não foi para a perdição. Eu não criei você para ir para o inferno. Eu não criei você para a destruição. Eu criei você para ser minha semelhança. Para ser, eu estar em você e você está em mim. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, isso é extraordinário, irmãos. Nós passamos a termos uma aliança com Deus. Então, essa aliança é feita no sangue de Jesus Cristo. E aí, como nós temos essa aliança, quando você invoca o nome de Jesus, ele atende, ele socorre, ele dá vitória. Por isso que em João, capítulo 14, o versículo 13, Jesus diz assim, e todas as coisas que pedirdes em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas por quê? Porque nós passamos a sermos um com Jesus. Olha que coisa linda. Por isso que a Bíblia vai chamar que a igreja, ela é a noiva de Cristo. Noiva, como é que noiva se veste? Se veste com fio dental? Para ir para o casamento? Não, ela se veste para chamar a atenção de todo mundo, não é assim? No casamento? Por quê? Ela quer fazer o melhor para o seu noivo, né? Quer se apresentar da melhor maneira para o seu noivo. Então, a igreja de Cristo, ela é a noiva. Então, ela tem que se apresentar em santidade. Por que vestes brancas? Por que veste branca? Porque o branco representa santidade. Vestes brancas representa pureza. No céu, não tem ninguém lá de vestido de qualquer jeito, não, viu? Isso aqui é carnalidade, é coisa da terra. Tem gente aí se vestindo, que você olha para dentro dela assim, quando você olha nela, você já vê tudo dentro, por dentro. Né?
Então, no céu não é assim, não. Céu é lugar de santidade. Mas só que para nós chegarmos ao céu, nós temos que começar a vivermos a obediência da palavra de Deus aqui. Temos que viver no temor do Senhor aqui. Por que é que os homens fazem atrocidades, fazem injustiças? E homens da lei. Homens da lei, que deveria praticar justiça e praticam injustiça. Porque existe a corrupção. O pecado entrou nele ou nela. Então está vivendo a corrupção. Então, quando Jesus Cristo entra de fato e de verdade no ser humano, Jesus, ele não reforma a pessoa. Jesus, ele transforma a pessoa. Hein? E essa transformação, ela não acontece de fora para dentro, ou seja, uma imposição. Não, essa transformação, ela acontece de dentro para fora. Então, se imagina, irmãos, se Jesus Cristo, eu estava falando aqui, pregando na sexta-feira, que as pessoas falam assim, Deus só quer o coração. Não é assim? Sim, Deus quer o coração. Só que a pessoa está distorcendo essa mensagem. A palavra de Deus diz que, filho, dai-me o teu coração. Só que as pessoas estão usando isso como argumento falso e elas não estão entregando o coração de fato e verdade. Porque se ela entregasse o coração de fato e verdade para Jesus, o coração é o centro da vida. Aí Deus está dizendo, eu quero toda a sua vida. Então toda a vida da pessoa seria de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Então, há uma distorção. Eu preciso entregar de verdade o meu coração para Jesus. É o centro. Então, a transformação em nós começa de dentro para fora. Então, se a minha vida está entregue de fato e de verdade para Jesus, é difícil eu colocar uma roupa decente para adorar a Deus? É difícil eu estar dentro do carro dirigindo e adorar a Deus? É difícil eu estar viajando, passeando, porque nós precisamos, como seres humanos, também ter um momento de lazer. Não é um momento de escarnecer, é um momento de lazer. Você ter um momento a sós, com a sua família, ou consigo mesmo. E aonde você chega como luz, você chega como sal, e ali você representa Jesus, e você continua adorando a Jesus. Você está no avião, você está num restaurante, você está em qualquer ambiente. Você pode estar glorificando ao Senhor. Então, eu quero que você entenda nesta noite que a sua vida, ela pertence a Deus. E você que está me acompanhando aí no YouTube, querendo ou não, você irá prestar conta a Deus. Nós iremos prestar conta a Deus, crendo ou não. Agora, o bom é quando nós obedecemos a palavra, porque quando comparecemos perante o Senhor, não compareceremos para recebermos juízo eterno, ser condenado eternamente. Mas aquele que está em aliança com Deus, feita no sangue de Jesus, ele vai comparecer perante Deus, sim. Para quê? Para receber o galardão de Deus. Olha, aí ele vai dizer assim, vinde a mim, benditos de meu Pai. Olha, benditos de meu Pai. Como é que você é chamado por Deus? Olha como é que nós somos chamados, benditos de meu Pai. Jesus vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai. Possui por herança a coroa que está preparada antes da fundação do mundo. Olha, então Deus já planejou para nós. Porque Deus, irmãos, é organizado. Deus não trabalha de improviso. Deus arquitetou tudo, projetou tudo. Agora, chegando aqui, eu fiz aqui uma introdução. Eu quero que você entenda, chegando aqui agora nesse texto que nós lemos, Deus projetou tudo, irmãos. No calendário de Deus, no entendimento de Deus, no conceito de Deus, sabe o que acontece? Tudo já está finalizado. Por isso que existe o Apocalipse. O Apocalipse vai trazer para nós a finalização do cumprimento do projeto de Deus. Então nós queremos que você entenda isso. E aí, a revelação de Jesus Cristo, e ele tem um propósito. Qual é o propósito de Deus aqui? O qual Deus lhe deu para mostrar
Mostrar o quê? Quando a gente vai mostrar algo, a gente vai fazer uma exibição, uma demonstração. É algo que as pessoas não estão sabendo. Nós viajamos agora para Olambra, São Paulo aqui, para conhecer uma cidade maravilhosa. É a capital nacional das flores. Nós não conhecíamos. Então nós fomos e lá tomamos conhecimento. Foi mostrado para nós o roteiro. Então Deus revelou para João o que iria acontecer no decorrer da história da igreja, no decorrer do mundo, ou seja, há 1900 anos atrás. Então, para mostrar o que ao seu servo, as coisas que brevemente devem acontecer. Agora, essa palavra aqui, irmãos, brevemente, eu já falei inicialmente que esse brevemente, o calendário de Deus, um dia é 1000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus não se cansa. A questão dos dias é para nós humanos. Por exemplo, quando Deus criou os céus, terra, mar, todas as coisas, Ele criou o sol. Para que o sol? Para iluminar o dia. E a lua, para quê? Para iluminar a noite, para fazer uma separação entre o dia e a noite. Para que isso? Para nós humanos. Mas no céu, irmãos, não tem dia nem noite. No céu não tem escuridão, separação de dia e de noite. Essa separação ocorreu para nós como humanos. Amém? Então, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, pelo seu anjo, enviou ao apóstolo João e as notificou. Então, o que é notificar, irmãos? É comunicar. Fala comigo, notificar é comunicar. Então, foi comunicada a mensagem de Deus para o apóstolo João, através do anjo, trazendo a revelação de Jesus Cristo para a humanidade. Está dando para entender até aqui, irmãos? Glória a Deus. Bom, e ele também testificou. O que é testificar? O apóstolo João, ele testemunhou disso. Então, irmãos, ele era a pessoa ideal. E o que me chama a atenção aqui, também nesse capítulo 1 ainda, versículo 3, é que o texto está dizendo que bem-aventurado é aquele que lê esse livro, essas profecias. Mas também bem-aventurado é aquele que ouve essa profecia, o Apocalipse. E bem-aventurado também é o que estuda a palavra de Deus. Então, mesmo que a pessoa não saiba ler, mas não tem desculpa para que ela não seja salva. Olha o amor de Deus, o cuidado de Deus. Então, você não sabe ler, mas você consegue ouvir. Então, você é bem-aventurado. Você estuda também, é bem-aventurado. Agora, no final do versículo 3, a palavra de Deus vai dizer para nós que o fim está próximo. O tempo está próximo. Agora, imagina, irmãos, isso aqui, quando ele falou assim, o tempo está próximo, já se passaram 1900 anos. Está vendo? E ainda não ocorreu o final. Por quê? A palavra de Deus vai mostrar para nós, no decorrer de outros estudos, o passo a passo da história. Por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulo 24, está escrito assim, o Senhor Jesus falou que viria tempos difíceis para a humanidade. Se levantaria nação contra nação, reino contra reino, que viria pestes, terremotos, fomes, pestes, desgraças para a humanidade. Isso seria o quê? Cumprimento da palavra de Deus. Isso seria princípio das dores, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, nenhum governo do mundo, irmãos, conseguirá resolver os problemas dos países. Nenhum governo.
Olha, a Suíça é um país extremamente rico, rico financeiramente, rico intelectualmente, mas é um país que tem um índice de suicídio muito grande. Por quê? O Japão é um país altamente desenvolvido, país de primeiro mundo, e tem um índice de suicídio enorme. Era para acontecer isso? Não tem tudo já. Tem toda a tecnologia, tem tudo, mas há um vazio dentro do ser humano, os irmãos, chamado de vazio existencial. Então, esse vazio não pode ser preenchido com tecnologia, esse vazio não pode ser preenchido com cocaína, esse vazio não pode ser preenchido com uísque importado, esse vazio não pode ser preenchido com psicotrópicos. Não. Só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Então, por isso que nós precisamos de Jesus. Por que as pessoas vivem decepcionadas, amarguradas, tristes, abandonadas? Tem gente que está no meio de uma multidão, mas ele está sozinho. E ele está no meio de um rock, um movimento terrível, uma agitação terrível, mas ele está sozinho. Por quê? Porque está vazio. Ele está lá numa balada, usando todo tipo de drogas, mas está vazio. Mas quando entra a presença de Deus em nós, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, aí nós nos tornamos ricos. Você tem paz, você se torna feliz. Se você tiver um carro novo, você dá glória a Deus. E se você tiver um carrinho usado, você também dá glória a Deus. Se você tiver uma roupa nova, você dá glória a Deus. Se você tiver uma usada, você dá glória a Deus. Se você tiver filé mignon, você dá glória a Deus, que é bom. Mas se você tiver o zoião, você também dá glória a Deus. Por quê? Porque você tem a presença de Jesus, tem a presença do Espírito Santo. Então você é satisfeito, você é saciado, a gente se torna saciado. Eu, quando viajo com minha esposa, geralmente para o Nordeste, quando estava viajando, aí chegava debaixo do pé de árvore, a gente comia um marmitex, e eu vi uma árvore assim bonita, chegava deitado, e os caminhoneiros tudo olhando, e eu lá deitado debaixo do pé de árvore, tranquilão. Por quê? Presença de Jesus, irmão. Onde você chega, você tem a presença de Jesus. Você entende? E você tem também o discernimento espiritual. Nós estávamos vindo de Olambra e eu falei assim, eu tenho desejo de tomar um suco ali, naquele sucão. Aqui na Angoera, tem um restaurante ali, um negócio. E eu vejo sempre lá, sucão. Eu falei, esse negócio deve ser gostoso, né? Deve ser um negócio bom aí. Aí uma vez eu fui, mas errei a entrada, porque é muita entrada, eu errei. Aí ontem eu falei, Wilson, a gente vai tomar esse sucão hoje. Falei pra minha esposa, a gente vai tomar esse sucão hoje. Aí fui jogando a leoa para o lado direito e conseguimos sair em frente. Mas assim que descemos da leoa, irmãos, lá o lugar é muito organizado e caro também. Aí um senhor sentado no banco. E quando eu desci da leoa, eu olhei para aquele senhor, um camarada assim, de uma boa aparência, mas sofrido. Uma sacola dentro das pernas e outro negocinho do lado, outro pacotinho. Eu olhei assim para ele e me dirigi até ele e falei assim, o Espírito Santo mandou ir até ele. E falei assim, boa tarde, senhor. O senhor já almoçou? Ele disse, não. Puxa vida, chega, me doeu. Isso já era 5 horas, né? 17 horas? Mais ou menos, né? 17h30, mais ou menos. Olha, sem comer. Falei nada para ele. Aí entrei, pedimos o suco. Não é que nós tínhamos muito dinheiro, não, irmãos. Mas nós temos a presença de Jesus. Temos o amor, a compaixão. Quem tem o amor de Jesus tem a compaixão. Entendeu? E aí, entrei lá e falei para a pessoa, chefe que estava atendendo lá, falei, olha, eu quero uma alimentação. Aí a moça já veio, atendeu bem. Eu disse, não, mas é para atender uma pessoa que estava lá de fora, que não comeu nada.
Falei, pega esse churrasco aí, esse negócio aí tá enfiado lá no palito, põe isso aí. Aí ela já foi e colocou dentro do envelope bem bonito, porque se ela não colocasse, irmãos, eu ia dar uma regulada forte. Porque ser humano tem que ser tratado com dignidade, entendeu? E aí ela preparou bem direitinho, aí eu fui, procurei lá no negócio lá, suco, aí procurei mais outro complemento. Eu disse, tá pouco aqui esse negócio, vamos arrumar mais um negocinho. Aí juntei tudo, me deram a comanda lá, vamos pagar. Aí bati lá no vidro, mandei ele voltar, que eu não podia sair mais, porque a gente estava consumindo, não ia consumir ainda os produtos lá. E aí ele veio até a catraca, e eu entreguei o pacote para ele, com suco, tudo. O camarada ficou maravilhado, né? Então, você veja bem, eu disse para o Wilson, olha, se eu só tivesse o dinheiro do suco, eu deixaria de tomar o suco, mas não deixaria esse homem com fome. Você está entendendo? Porque eu já estava com minha barriga cheia. Então, amar o próximo, irmãos, faz parte do evangelho verdadeiro de Cristo. E aí, irmãos, nós precisamos vivermos o evangelho. O evangelho não é para ser pregado e dizer assim, olha, vai, a tua barriga já está cheia, Deus te abençoe, e o camarada com a barriga vazia roncando. Não, é para a gente agir. Amém? Então agora Deus traz a revelação do Apocalipse para o apóstolo João. E esse momento, irmãos, que ele recebe essa revelação, foi um momento de grande perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Um imperador chamado Nero, ele atacou a igreja de Cristo de uma forma terrível. Então, muitos cristãos eram tocados fogo. O Nero mandou tocar fogo em Roma, e depois que Roma pegou fogo, ele acusou que tinha sido os cristãos. Para quê? Para mandar matar os cristãos. Então, Nero pegava os cristãos, aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele colocava em uma arena. A arena é tipo um estádio de futebol, né? Abertão, e aquele público lá em volta para assistir às desgraças. Então os leões eram soltos e os cristãos eram liberados para os leões comerem aqueles cristãos a vivo. Então, só que a proporção que aqueles cristãos iam sendo comidos pelos leões, eles morriam, mas não abriam mão da sua fé em Jesus Cristo. Eles não renunciavam a Jesus Cristo. Eles morriam, mas na presença do Senhor. Interessante que o imperador Nero foi impactado, porque ele observava que os cristãos morriam sorrindo. Como é que pode um negócio desse? Então, até na morte, os camaradas estão morrendo sorrindo. Isso impactou Nero, mas ele não parou a perseguição. O Nero desapareceu da história, mas aí entrou um outro imperador chamado Domiciano. Esse imperador Domiciano, no ano 81 ao ano 96, depois de Cristo, esse imperador reinou. Então, já no final desse reinado aí, desse imperador Domiciano, ele aumentou a perseguição para os cristãos ainda, irmãos, mais ainda ele aumentou a perseguição. Esse camarada, ele era terrível, e ele se intitulava um Deus, e ele criou um decreto que todo mundo teria que adorar ele, se render a ele, porque ele era Deus. Ele se autodenominava Deus, era um cara terrível, implacável, cruel. Então, nesse período dessa perseguição que ele aumentou, ele pegou o apóstolo João e ele levou o apóstolo João e jogou numa prisão lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha que fica lá, é uma ilha grega, e ela tem mais ou menos 35 quilômetros quadrados. Alguns falam 45, não gosto muito dessas numerações, mas segundo uma pessoa entendida no assunto de lá, que mora na região, diz que tem 35 quilômetros quadrados.
E essa ilha, irmãos, ela tem 3 povoados lá dentro dela. E um dos povoados é chamado Hora, H-O-R-A. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas... E tem um outro povoado chamado Campos, e tem um outro povoado chamado de... Deixa eu pegar aqui direito para não... Escala. Então, nesse outro povoado chamado Escala, é onde está o local aonde o apóstolo João foi atacado. É um conjunto de ilhas, lá de 12 ilhas na região, e essa aqui é a principal, aonde o apóstolo João foi atacado, foi isolado, foi aprisionado. Nessa ilha, nesse bairro aqui, nessa ilha, só chega de navio. Então o camarada estava isolado de tudo e de todos, para morrer dentro das grutas lá, com os animais, com os bichos, né? Com os insetos. Então, irmãos, a situação aqui era terrível. O apóstolo João está morando dentro de uma caverna, isolado de tudo e de todos. Por que isso? Por que ele foi isolado lá dentro? Porque era um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Era um pregador da verdade. E aí ele foi atacado. E, irmãos, chegamos aqui ao ponto de que o texto diz aqui para nós, no versículo 19, quando o Senhor dá a revelação para o apóstolo João, dá a entender, irmãos, que parecia que tudo tinha acabado, que tudo tinha sido exterminado. Mas no versículo 19, Deus fala com o João lá isolado na ilha, sozinho, abandonado, de tudo e de todos. Aí ele fala assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então são 3 fases aqui, irmãos, nesse estudo, nessa ministração. As coisas que vistes, que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Mas antes de eu falar dessas 3 coisas, eu quero falar aqui de uma corrente teológica, vou agilizar, as interpretações que tem do Apocalipse. Há 4 correntes principais que têm interpretações completamente diferentes. A primeira corrente é chamada de preterista. Como é que é o nome? Preterista. Então, essa corrente preterista, eles entendem que o Apocalipse ele foi cumprido nos primeiros séculos da história da igreja. Então, para eles, o Apocalipse já cumpriu lá no início da história da igreja. Essa é uma corrente teológica. Aí existe uma outra corrente que interpreta, e essa corrente chama-se a idealista. Então, primeiro os preteristas, segundo os idealistas. Essa corrente dos idealistas, eles consideram que o livro é uma representação figurativa entre o bem e o mal. Ou seja, o que está escrito no Apocalipse é apenas uma coisa figurada entre o bem e o mal. Aí tem uma terceira corrente, que é a histórica. Eles entendem aqui, os históricos, que esses fatos aconteceram nos dias de João, e até o final da história, até o final dos tempos. Então aconteceu lá e foi acontecendo no decorrer da história até o final dos tempos. Então essa é a corrente histórica. E aí vem a quarta, que é chamada de futurista. Então essa corrente futurista, ela entende que a maior parte do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 até o capítulo 22,
como profecia ainda a ser cumprida. Então eles entendem que ainda vai se cumprir. Então nós vemos isso, irmãos, justamente que do capítulo 4 ao capítulo 22, na história, as coisas vêm acontecendo e ainda vão finalizar, né? Quando nós examinamos o Apocalipse, irmãos, nós vemos que tem coisas terríveis para acontecer ainda com a humanidade. Coisas terríveis. Agora foi passada uma pandemia. Isso não é nada. Agora você imagine, a gente vai chegar no estudo. Você imagina uma pessoa desejar vir juízo de Deus sobre a humanidade para matar uma terça parte da humanidade e a pessoa desejar morrer, pular de um prédio, se jogar debaixo de um carro, pular de uma ponte e não morrer. Você imagina um negócio desse? Você imagina um trem desse, pastor Antônio? A pessoa querer morrer, mas não consegue. Quer se suicidar? Não consegue. Por quê? Porque ela vai ter que passar pelo juízo de Deus e ver todo o sofrimento. Olha, as pessoas falam de Deus, e principalmente hoje com o chamado humanismo, é beijinho, é abracinho, vai tomar uma injeção, cuidado, vai ter um... Você já imagina, na época que Moisés nasceu, como é que era a situação? Era com a parteira. Até um tempo, eu, por exemplo, quando nasci, foi com parteira também, né? E olha, o pastor Antônio está dizendo que sim. Então, olha, agora você imagina, queriam matar Moisés. Aí, a mãe de Moisés disse, não, vou esconder o Moisés. Escondeu. Só que o rei, o Egito, lá do Egito, decretou que as mães, que tinham tido criancinha nova, ali tudo novinho, era para matar tudo. Quando ele mandou parteiras para matar as crianças. Antes de nascer. Mas quando chegava lá, as parteiras hebreias já tinham conseguido fazer o parto das mulheres. Então o rei ficava furioso, não conseguia matar as crianças. Entenderam, irmãos? Isso é o que, irmãos? O agir de Deus, o cuidado de Deus, o projeto de Deus. Glória a Deus. Então, quando vier esse juízo aí do Apocalipse, que o homem vai desejar morrer e não vai conseguir, é porque é uma coisa que é controle de Deus. A ciência não pode explicar, a tecnologia não pode explicar, ninguém pode explicar. Então, irmãos, falando agora aqui dos pontos do versículo 19, as coisas que viste, esse é o esboço do livro, as coisas que viste. Então, essas coisas aqui se referem à visão que João tivera do Cristo ressurreto. Então, ele viu Jesus ressuscitado. Ele viu Jesus no céu. Ele foi levado, arrebatado pelo Espírito. O Espírito de João, lá na ilha de Patmos, quando o Império Romano pensou que já tinha acabado tudo, e o próprio João pensou que já não tinha mais solução nenhuma. Aí Deus envia o anjo, se apresenta para ele e dá revelação de tudo que seria no decorrer da história, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Então, como nós passamos uma luta, trazendo para nossas vidas, como nós passamos uma luta, uma dificuldade, uma circunstância na nossa vida, às vezes você fala assim, agora não tem mais jeito. Sim ou não? Agora, uma pessoa que perdeu um ente querido, às vezes, agora acabou tudo. Uma pessoa que está endividada e ela não tem com que fazer o recurso para pagar aquelas dívidas, ela diz, acabou. Ou seja, qual for a circunstância que nós passemos, geralmente, no nosso natural, a gente diz, acabou. Mas aí é onde começa o novo de Deus na nossa vida, irmãos. Glória a Deus.
Onde começa o novo de Deus na nossa vida. Então nunca acaba. Deus sempre tem um projeto novo para nossas vidas. E aquilo que nós enfrentamos como circunstância, Deus tem o seu amor, a sua graça para nos curar, para nos fortalecer, para nos dar direcionamento, para nos dar graça, derrama do seu amor. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós sentimos com as perdas, mas nós sempre temos o consolo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. Para quê? Para que as nossas forças sejam renovadas e a gente continue a caminhada. Amém? Lembrando-se que o nosso ponto final não é aqui na terra. Nosso ponto final é na eternidade com o Senhor. Amém? Então, irmãos, não é motivo de desespero, de acabar tudo, quando parte alguém da nossa família. Cristão, estou falando do cristão, né? Porque tem gente que faz um desespero, só que às vezes sai ali do enterro, já arruma outra mulher, se é homem, se é mulher, já arruma outro homem, já vi casos assim, mano. Às vezes até no mesmo ambiente, a pastora está dizendo aqui. É verdade, às vezes faz aquela ruaça toda e já sai tudo. E sem se falar que já sai também discutindo quem é que vai ficar com a casa, com o carro, com a empresa, com a fazenda, com... Você está entendendo? Então, esquecendo de que ele está na lista. Irmão, nós estamos numa lista. Foi o filho, ou foi o pai, ou foi a mãe, ou foi alguém, mas nós seremos o próximo. Então nós temos que termos consciência de nos posicionarmos e colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Por isso que o salmista disse, o meu socorro, levantarei os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o rei Davi não estava confiando na sua espada, confiando no seu exército, não, ele confiava no Senhor. Por quê? Com o Senhor, ele diz, com o Senhor eu venço as batalhas. E com a gente não é diferente, irmãos. Então aqui ele está falando das coisas que viste. Então se refere, o apóstolo João viu Jesus ressurreto. Né? Ele esteve com Jesus aqui fisicamente, andou com Jesus aqui fisicamente na terra, foi discípulo de Jesus e agora ele está vendo Jesus ressurreto na eternidade. E agora o Senhor manda notificar, ele manda escrever, comunicar para os outros crentes, para a igreja. Né? Ele manda comunicar isso para 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia, que depois nós iremos estudar sobre as 7 igrejas. Ele manda escrever para nós hoje, nos nossos dias, para o decorrer da história, irmãos. E aí vem outro ponto. As coisas que são. Então, as coisas que são se referem às cartas às 7 igrejas da Ásia. Então, essas cartas, essa revelação, está sendo mandada de imediato para a igreja da Ásia. Olha, irmãos, lá nas 7 igrejas, o Senhor escreveu, mandou João escrever e encaminhar para os 7 anjos da igreja. Agora eu pergunto para você, ele mandou encaminhar para os 7 anjos da igreja. Anjos dirigem a igreja? Sim ou não? Anjos dirigem a igreja, irmãos? Não. Era uma simbologia. Ele estava escrevendo para os pastores das igrejas. Então, a posição de um pastor, irmãos, é uma posição extraordinária. Depois que a gente vai ver aqui no Apocalipse, que o pastor não é uma coisa que você aponta para ele e sai esculhambando. Não, se ele for um homem de Deus, se for uma mulher de Deus, verdade, porque tem o verdadeiro e tem o falso, em qualquer área. É o médico, é o advogado, é o juiz, é o político. Tem o verdadeiro e o falso. Então, se um pastor foi chamado por Deus para cuidar de ovelhas, que tem o mercenário ele pensa só no dinheiro. Né? O dinheiro é uma consequência para a manutenção da obra. Mas o mercenário ele pensa só em ganhar o dinheiro. O que é chamado por Deus, ele pensa em cuidar das vidas, das almas. Amém? Então, um pastor de verdade, uma mulher de Deus de verdade, ele está aqui nas mãos de Jesus.
O texto vai dizer aqui, se você ler o finalzinho do capítulo, aqui nós lemos capítulo 1, vai dizer que as 7 estrelas são os 7 pastores. Então, ele está nas mãos de Jesus. Nós temos que termos cuidado, né? O terceiro ponto é as coisas que hão de acontecer. Ou seja, depois destas, as coisas que ainda vão acontecer. Então, essas profecias é justamente as profecias que estão do capítulo 4 até o capítulo 22. Estas coisas ainda vão acontecer. Ou seja, a partir daquele momento que ele recebeu a revelação, porque coisas já foram acontecendo na história, né? Mas o fim ainda, irmãos, a guerra do Armagedon, por exemplo, ainda está para acontecer. O governo do anticristo ainda está para acontecer. Essa junção. Eu analiso assim, irmãos, vai chegar um momento que haverá só uma moeda no mundo. Hoje tem dólar, hoje que é a moeda mais forte, né? Tem a moeda lá da China, tem o iene lá do Japão, o euro. O euro já é uma junção de vários países da Europa, né? Criaram o euro. Então, vai chegar um momento, irmãos, para a implantação do governo do anticristo, que terá só um governo mundial. Um governo mundial. Só que esse governo mundial, ele vai estar trazendo o quê? Promessas para a humanidade, dizendo, eu vou resolver o problema da inflação, eu vou resolver o problema da seca, eu vou resolver o problema das doenças. Ele vai vir com essa proposta. Eu vou ter muita matança, muita insegurança, muitos roubos. Eu vou resolver o problema da segurança. Para que isso? Para as pessoas crerem. É o chamado hoje, atualmente, como é que se faz hoje, atualmente? Fala-se, cria narrativa, né? Então, o anticristo vai criar uma narrativa mentirosa, dizendo que vai dar solução para tudo. E, na realidade, é só para arrebanhar as pessoas, enganar e depois conduzir para o inferno, eternamente. Então, finalizando aqui essa parte, irmãos, que você tenha cuidado. Concluindo, Jesus Cristo voltará. E ele conduzirá a sua igreja para um novo céu e uma nova terra. A igreja, os servos de Deus, serão conduzidos para um novo céu e para uma nova terra, que vai ser criado por Deus. Isso aqui, irmão, vai pegar fogo. Uma terça parte do mar vai pegar fogo. E tem gente zombando, dizendo assim, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe assado. Vai comer, camarada. Vai comer. Vai comer. Então, nós viveremos com o nosso Deus eternamente, irmãos. Então, a nossa esperança é Jesus Cristo. E Ele vai voltar. Lembre-se, um dia para Deus, já passaram 2000 anos. Isso, estamos falando de 2000 anos de Jesus Cristo para cá, né? Porque o mundo para trás, desde o momento da criação do Gênesis, já tem 6.000, na faixa de 6.000 anos. Pela contagem dos judeus, está chegando aí uns 6.000 anos, né? Na contagem dos judeus. 5.700, 800, alguma coisa assim, mais ou menos. Está chegando perto dos 6.000. Então nós temos que termos firmeza. Lembre-se, a coisa mais importante da sua vida não é a sua casa, não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu bem. A coisa mais importante que você tem que valorizar é a sua salvação. Porque se você estiver em Cristo Jesus e o seu filho partiu para a eternidade com Jesus Cristo, pode usar, já vou se precisar. Então é necessário você valorizar isso. Tá bom, irmãos? Deus te abençoe. Vida e paz para você. Shalom Adonai.